Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Vanessa Mariano e no Histórias Impressionantes de hoje vamos continuar falando sobre o caso Richthofen. Gente, essa é a parte 2 do vídeo. Como eu disse na primeira parte, se você não assistiu, eu vou deixar linkadinho aqui em cima. Corre lá assistir o primeiro vídeo, porque essa é a continuação, você não vai entender se você não assistir a primeira parte. E, gente, esse roteiro tá bem completo. Eu quis trazer, assim, de uma forma bem completinha o caso, a história desse crime. Então, se você ainda não assistiu, vai lá assistir a primeira parte. Se você assistiu e veio aqui para assistir a segunda parte, muito obrigada e vamos continuar a história. Desde o começo das investigações, a hipótese de latrocínio foi vista com uma certa desconfiança aí pela polícia e pelos investigadores. Isso porque no local do crime, muitos elementos chamaram a atenção dos investigadores, como o fato de apenas o quarto do casal estar bagunçado, algumas joias terem sido deixadas no local e a arma da vítima estar ao lado dele e não ter sido levada. Então, tudo isso chamou muito a atenção dos investigadores. Em busca aí de respostas, a polícia começou a investigar as pessoas mais próximas da família, que seriam os filhos, os empregados, os colegas de trabalho, e não tardou a vir à tona aí a informação de que o relacionamento da Suzane e do Daniel não era aceito aí pela família von Richthofen. A partir daí, a investigação passou a considerar a Suzane e o Daniel como os principais suspeitos. A suspeita em relação à filha dos Richthofen só aumentou, isso porque apenas 2 dias depois do crime, os investigadores do DHPP apareceram para uma vistoria e surpreenderam Suzane, Daniel e Andreas, mais um casal de amigos fazendo uma bela festinha na casa com direito a música alta à beira da piscina. Isso logo após ela ter se derramado em lágrimas no enterro dos pais. E neste enterro, inclusive, foi tirado uma foto muito icônica, diria, não sei, aonde ela está chorando de barriguinha de fora. Eu sei, gente, anos 2000 era moda, calça cintura baixa, blusinha mostrando aquela faixa na barriga que a gente ficava até com a marca de sol, mas era o funeral dos pais dela que haviam sido brutalmente assassinados. Não podemos julgar, óbvio que não, mulheres, cada um pode usar a roupa que quiser, mas muito se falou, né, depois disso, do jeito que ela se vestiu para ir pro enterro, mas ela se derramou em lágrimas, nem esperou o caixão esfriar e já foi para casa dela fazer uma festinha. No dia seguinte, um domingo, o casal de namorados foi até o sítio da família no interior de São Paulo, onde foram comemorar o aniversário de 19 anos da Suzane. Foram fazer mais festa. Os colegas de faculdade da garota contaram que também ficaram intrigados com o comportamento dela. Mesmo dispensada de assistir às aulas, ela fez questão de não faltar e chegou a apresentar um seminário na quinta-feira, horas antes dela confessar o crime. A polícia grampeou os telefones e montou campanas para vigiar aí os suspeitos. E dias depois do crime, uma equipe de investigadores do 27º Distrito Policial passava em frente à casa dos Cravinhos quando eles viram uma moto Suzuki modelo GSX-R 1100 cilindradas parada na porta, né, na frente da casa. Desconfiados aí, né? Por que será que tinha uma moto tão potente aí na porta da casa da família? Desconfiaram, foram investigar e descobriram que a moto havia sido comprada por Christian apenas 10 horas após o crime.
Na verdade, assim, o Christian ele usou um laranja, né, para realizar essa compra, pois, segundo o vendedor, né, que fez a venda da moto, o Christian disse que ele não podia pôr a moto no nome dele porque ele tinha o nome sujo. E então ele pediu para que colocassem a moto no nome desse seu amigo, desse laranja, e efetuou aí o pagamento da compra da moto com 36 notas de US$ 100. Lembra que eu falei no primeiro vídeo, gente, que ele tinha ficado, né? O pagamento dele foi todo o dinheiro que ficava na casa dos Mumford. Então ele ficou aí com cerca de R$ 8.000, 6.000 euros e US$ 5.000. Ele pegou aí toda essa grana de pagamento, pegou os dólares e foi aí comprar essa moto super potente. Então, gente, não precisou muito para que os policiais de fato confirmassem tudo aquilo que eles estavam pensando do casal e agora também do Christian, irmão do Daniel. Como as desconfianças só aumentavam com relação ao trio, eles foram intimados a prestar esclarecimentos. Todos foram ouvidos simultaneamente, mas em ambientes separados. Christian não conseguia explicar de onde ele havia tirado toda aquela grana para comprar a moto e após algum tempo ele não resistiu à pressão e foi o primeiro a confessar e disse, abre aspas, eu sabia que a casa ia cair, fecha aspas. Em seguida, Daniel e Suzane também acabam confessando. O julgamento do trio assassino demorou aproximadamente 6 dias, tendo início em 17 de julho e encerrando na madrugada de 22 de julho de 2006. E os três aguardaram o julgamento presos. Durante aí a sessão plenária, os réus apresentaram versões conflitantes. Suzane afirmou que não teve qualquer participação no homicídio dos pais, que teria sido concebido e executado somente pelos irmãos Cravinhos. Christian disse saber do plano para assassinar os pais de Suzane, mas alegou não ter participação no crime e que até tentou fazer com que o Daniel e a Suzane desistissem de cometer o crime. Daniel, por sua vez, afirmou ter sido usado por Suzane como um instrumento para realizar aí o plano que foi elaborado por ela. Posteriormente, o Christian ele prestou um novo depoimento e confessou que sim, que na verdade ele tinha participado também do crime. Durante o julgamento, provas foram apresentadas como imagens do crime, da reconstituição do crime e todas aí as considerações técnicas sobre as perícias. E ainda foram lidas cartas de amor trocadas aí pelo jovem casal Suzane e Daniel. E neste momento, Daniel teve que ser retirado da sala diante do seu descontrole emocional. Já Suzane não demonstrou nenhuma emoção ao aí ouvir as declarações de amor, enfim, que eles trocavam nessas cartas. Após a votação na sala secreta, os jurados consideraram os 3 réus culpados da prática de duplo homicídio qualificado, tendo sido Daniel condenado a pena de 39 anos e 6 meses de reclusão, Suzane a pena de 39 anos de reclusão e Christian 38 anos de reclusão. Vou falar agora brevemente um pouco sobre a vida dos três após a prisão. Suzane von Richthofen hoje está no regime semiaberto desde outubro de 2015. Ela foi autorizada aí pela Justiça a cursar a faculdade de Biomedicina em uma universidade em Taubaté, cidade vizinha de Tremembé, que é onde ela cumpre a pena dela, no interior paulista. Com o semiaberto, ela obteve o direito de estudar fora e também de deixar a penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier durante os períodos autorizados pela Justiça em datas conhecidas como as saidinhas, ligadas aí a Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, por exemplo. E essas saidinhas, gente, geram aí um verdadeiro conflito entre todos, né? Porque
é muito injusto que ela tenha direito aí a uma saidinha, por exemplo, no Dia dos Pais, já que no Dia do Pai, no Dia das Mães, já que ela cometeu aí, né, o assassinato dos pais dela, bem como também tem pais que matam seus filhos e saem no Dia das Crianças, enfim. Então aí a Suzane pode sair nos feriados, eles ficam, acredito que 7 dias fora, e também está estudando, agora ela cursa biomedicina. A Suzane também se casou com Sandra Regina Gomes, conhecida como Sandrão, detenta condenada a pena de 27 anos de reclusão por sequestrar e matar um adolescente de 14 anos. E a Sandrão, ela é ex de Elise Matsunaga, outra criminosa famosa, né? Famosa aí porque em 2012 ela esquartejou o próprio marido, Marcos Matsunaga, que era um dos donos da marca Yoki, dentro da casa deles. Esse caso da Elise Matsunaga, a gente também ficou muito conhecido, foi um caso muito comentado aqui no Brasil também. E se vocês quiserem que eu traga essa história aqui para o canal, deixe um comentário aqui para mim, para eu saber, que eu também vou ter muito prazer em produzir o conteúdo e trazer aqui para vocês. Após romper com Sandra em 2017, a Suzane conheceu o Rogério Alberg, que visitava a sua irmã, que era presa na mesma penitenciária que ela. Se conheceram, começaram a namorar, ficaram noivos até 2020, quando eles terminaram aí o relacionamento. O Daniel Cravinhos, na época do crime, ele tinha 21 anos de idade, ele era aeromodelista. Ele conseguiu passar para o regime semiaberto em 2013, 2 anos antes da Suzane, e depois para o aberto em 2018. Com isso, ele cumpre o restante da sua pena em liberdade. Já aí o Christian Cravinho, esse já teve uma vida bem mais complicada na cadeia. Na época do crime, ele tinha 26 anos. E além da condenação pelo assassinato do casal Richthofen, uma confusão em um bar resultou em uma nova condenação, que somadas aí ao tempo que ele já tinha, ficou aí o período de 41 anos e 10 meses. Ele também foi preso e denunciado por supostamente agredir uma mulher em um bar em Sorocaba, São Paulo, e também ter sido flagrado com munição de uso restrito. Na época, os policiais militares que atenderam a ocorrência declararam que ele chegou a oferecer dinheiro para que ele não fosse preso e não perdesse o benefício aí do semiaberto, que ele tinha conseguido poucos meses antes. Ou seja, ele tinha acabado de sair e cometeu mais delitos. Na detenção, o Christian teve também várias faltas disciplinares. E ao pesquisar aí o caso, eu vi uma imagem muito interessante que eu vou deixar aqui para vocês. Nessa foto, além de Christian, está Alexandre Nardoni, que foi condenado a 30 anos e 2 meses de prisão pela morte da filha Isabela em 2008. Está também Lindenberg Alves Fernandes, que foi condenado pelo cárcere e morte da namorada Eloá Pimentel. Misael Bispo de Souza, acusado de matar a advogada Mércia Nakashima. Gil Rugai, que matou o pai e a madrasta em 2004 em São Paulo. E Guilherme Longo, preso na Espanha, condenado pela morte do enteado Joaquim. Está nessa foto aí os mais famosos detentos dos crimes aí que foram mais midiáticos. E, inclusive, quero muito trazer alguns deles aqui para o canal. Então, essa foto me chamou muito a atenção. Na hora que eu vi a foto, eu falei, por quê? Por que que todos esses criminosos estão juntos numa mesma foto? E essa foto, ela foi feita em 2019, em uma audiência no Departamento de Execuções Criminais em São José dos Campos. Isso porque o detento e escritor Acir Filó, ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, aqui em São Paulo, decidiu retratar em um livro de memórias os colegas aí de cárcere famosos por crime que ganharam aí repercussão. Esses detentos acabaram não gostando do livro, foi por conta disso que teve essa audiência para definir aí se o livro seria ou não
publicado e ficou definido que o livro não seria publicado. Em setembro de 2021, o Christian ele conseguiu na justiça a redução em 149 dias na pena total dele aí de 41 anos e 10 meses por trabalhos prestados na prisão. E ele segue preso na penitenciária 2 de Tremembé. Bom, gente, quase 20 anos depois, o caso Richthofen voltou a despertar a atenção ao ser retratado em 2 filmes que foram aí lançados há não muito tempo, que é A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. E agora vamos falar um pouco sobre esses filmes. Os filmes estrearam na Amazon Prime Video em 24 de setembro de 2021 em mais de 240 países. Vale ressaltar aqui que os filmes foram baseados somente nos autos do processo, principalmente nos depoimentos durante o julgamento. Ou seja, o que cada um disse para a própria defesa, de acordo aí com a sua versão dos fatos, e é claro, já aí muito bem assessorados pelos seus advogados. Então são as versões que eles contaram aí no momento em que eles estavam tentando se defender de tudo isso. Em A Menina que Matou os Pais, Daniel Cravinhos afirma que decidiu participar do assassinato, motivado principalmente pelo que Suzane contava sobre a família dela. Segundo ele, a namorada afirmava que os pais tinham problemas com excesso de bebidas e que Mumford era um homem violento. Esta mesma declaração também foi dada por Christian, e ele afirmou também que Suzane dizia ser molestada dentro de casa. E embora os filmes não deem mais detalhes sobre a veracidade dessas informações, elas nunca foram realmente comprovadas. Outro detalhe sobre Mumford e Marisia, mostrados aí na versão dos Cravinhos, é a infidelidade de ambos. Segundo o réu, o pai de Suzane tinha uma amante que o casal chega até a flagrar em uma das cenas do filme, e a mãe tinha um suposto caso amoroso também com uma amiga. O relacionamento extraconjugal de Marisia nunca foi aí comprovado, mas a Suzane sabia sim que o pai tinha relações fora do casamento. O Daniel ele conta também que a Suzane sempre viveu em uma espécie de ditadura imposta aí pelo pai. Mumford ele jogava uma pressão muito grande sobre a menina e ele não permitia que ela vivesse como uma pessoa normal da sua idade viveria. Além de tudo isso, Daniel disse que Suzane tinha dificuldades aí para se abrir em certos pontos aí da relação amorosa deles, se é que vocês me entendem, né? Na relação íntima deles, o que é explicado mais tarde por Suzane ao confidenciar a ele que ela sofria abusos físicos e sexuais de seu pai. E este teria sido o estopim para o Daniel concordar em, de fato, matar os pais dela. Suzane negou toda essa versão dos irmãos Cravinhos. Seu irmão Andrés também afirmou que nenhum deles sofria violência física ou sexual. Ele negou também a acusação de que os pais eram alcoólatras. Já no filme O Menino que Matou Meus Pais, Suzane von Richthofen, interpretada pela atriz Carla Dias, conta aí como conheceu o Daniel Cravinhos, que é interpretado pelo ator Leonardo Bittencourt, e como essa relação afetou aí sua vida, fazendo com que ela começasse a usar drogas e iniciar aí sua vida sexual. Fora isso, Suzane também alega que Daniel ficou deslumbrado com todo o dinheiro que a família dela tinha. Assim, quando os pais de Suzane passaram a impedir o namoro deles, ele sugeriu que fossem mortos como uma forma de não perder essa mordomia, né, que ele tinha conquistado, isso na visão dela, né, toda essa mordomia, tudo que o dinheiro da família dela proporcionava para ele, porque, segundo ela sempre presenteou ele, sempre pagou tudo, então ele estava aí deslumbrado com todo o poder aquisitivo, né, da família. Isso tudo, gente, é claro, na visão dela. Mas aí, é possível acreditar em alguma dessas versões? Bom,
As versões tão contraditórias dos depoimentos de Suzane e dos irmãos Cravinho deixam claro a estratégia jurídica de atribuir culpa maior ao outro. Enquanto Suzane afirmava que o namorado era possessivo e interesseiro, Daniel dizia que ela o manipulou e usou o suposto abuso justamente para motivá-lo a participar do crime. E se você ainda não assistiu aos filmes e ficou interessado, de acordo com os produtores dos filmes, eles indicam você a assistir primeiro O Menino que Matou Meus Pais, que é a versão da Suzane, e só então ver a versão aí contada pelo então namorado da Suzane, pelo Daniel. Já aí, gente, na minha opinião pessoal, eu assistiria aí ao contrário. Primeira versão, A Menina que Matou os Pais, e depois eu assistiria aí a versão da Suzane, que é O Menino que Matou os Meus Pais. Isso porque, gente, eu acredito muito que foi a Suzane quem articulou tudo isso. Então eu gostei primeiro de ver a versão do Daniel, porque eu queria ver qual seria aí o seu depoimento, ver qual seria a sua versão da história. E depois eu quis assistir a versão da Suzane, porque eu sabia que a versão dela seria a versão que eu mais iria me impactar por eu acreditar muito que ela foi realmente a mandante de tudo isso. Então aí, se você ainda não assistiu, você pode tanto começar pela versão que os produtores falam, ou fazer como eu, que preferi primeiro assistir a versão dos irmãos e depois a versão da Suzane. Bom, e para terminar, eu queria falar um pouco sobre o Andreas, que é aí o irmão mais novo da Suzane, que aí por conta deste crime acabou perdendo toda a sua família. Após o crime, o Andreas Albert von Richthofen passou a viver com a avó Lourdes Maganani Abdallah e com o tio e ginecologista Miguel Abdallah Neto, onde passou a viver aí protegido contra o assédio da população em geral e contra o assédio da mídia também. Em 2005, o jovem foi aprovado no vestibular de Farmácia e Bioquímica da USP, em terceiro lugar, além de outras 4 faculdades, entre elas Medicina na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp. Então, o Andreas, ele também é muito inteligente, muito dedicado. Porém, em 2017, quando ele tinha 29 anos, Andreas, ele foi detido após invadir algumas casas em São Paulo. Ao ser abordado pela polícia, ele dizia frases desconexas. Ele não foi violento, mas parecia muito assustado e, a princípio, não quis revelar sua identidade. Ele só foi reconhecido como o irmão de Suzane já no Hospital Municipal de Campo Limpo, para onde ele foi levado. Usuário de álcool e maconha, ele foi levado para uma clínica especializada na recuperação de usuários de drogas conveniadas aí com o SUS. Já a fortuna aí dos Richthofen, avaliada em cerca de 11 milhões, foi submetida à análise da justiça. Em 2011, foi decidido que Suzane, que brigava na justiça por metade da herança e chegou inclusive até a receber uma pensão de morte do pai, do valor de mais ou menos R$1.000. Gente, ela chegou a receber pensão por morte do pai. R$1.000, estando na prisão. Enfim, então a justiça aí declara que a Suzane era indigna de receber o patrimônio e essa decisão foi oficializada em 2015. A sentença determinou a exclusão por indignidade da herdeira Suzane Louise von Richthofen relativamente aos bens deixados por seus pais. Ora, inventariados, defiro o pedido de adjudição formulado pelo único herdeiro remanescente, Andreas Albert von Richthofen. Escreveu o juiz José Ernesto de Souza Bittencourt Rodrigues na época. Andreas, então, ficou aí sendo o único herdeiro da família. Porém, gente, a Suzane não ficou de mãos abanando, ela não ficou sem nada. Segundo aí um documento, mostra que a avó paterna, a Margot, mesmo depois do crime, não deserdou a neta e incluiu o nome da Suzane no testamento dela.
Ela deixou aí uma casa, um automóvel e cerca de 50 mil reais em uma conta bancária. A avó também deixou para a Suzane parte das joias da família e Suzane poderá receber tudo isso aí o dia que ela sair da prisão. Então, gente, mesmo ela tendo tirado a vida do filho dessa senhora, Dona Margot, mesmo assim ela não quis deserdar a Suzane e então um dia a Suzane ela não pode receber nenhum tipo de herança e nenhum tipo de pagamento enquanto ela tá presa, mas quando ela alcançar aí a sua liberdade, ela vai poder pegar essa herança aí que ela recebeu da avó. A verdade é algo que nunca saberemos, porque não estávamos lá. Talvez a resposta esteja na mistura dessas duas versões, afirma a atriz Carla Dias, que interpretou a Suzane nos filmes. O investigador do caso, Robson Feitosa, hoje aposentado após mais de 34 anos de carreira, disse, abre aspas, todos os envolvidos têm uma índole má. Quem manipulou para esse cometimento do crime provavelmente foi ela. Ela deu a ideia, mas a partir do momento que nenhum deles se opõe, todos viram responsáveis. Todos ali são criminosos de uma maneira que é inadmissível. Fecha aspas. Bom, gente, esse foi o caso dos Richthofen. Contei como foi o caso. Falei brevemente sobre os dois filmes e a proposta de cada filme. Esse assunto voltou muito aí às mídias, né, por conta dos filmes. Então você que é jovem, que não viveu essa época, eu vivi, eu estava lá, entendeu? Já era uma adolescente quando tudo isso aconteceu, então eu tenho na minha memória esse caso. Mas se você é muito jovem, não conhecia essa história, ou se você não se recordava desse caso, espero que a forma como eu contei essa história tenha ficado claro como de fato aconteceu o crime. Contei um pouco como foi o crime, um pouco das motivações do crime, daí para você entender e conhecer o caso Richthofen. E com certeza, gente, foi uma história muito impressionante? Foi. Se tornou um caso muito midiático e a ponto, né, de acabar virando filmes. Tem livros publicados sobre o assunto. Inclusive, eu estou lendo um livro sobre o assunto e quero trazer um outro vídeo para vocês, complementando esses dois vídeos que eu já trouxe, mas aí trazendo mais para a vida da Suzane após a prisão, que olha, tem muita coisa, mas também falando um pouco da vida dela para entender o porquê e a que ponto, tudo que aconteceu na vida dela para que ela chegasse nesse ponto. Quero trazer mais baseado nesse livro que eu estou lendo. Então, em breve vai ter outro vídeo aqui no canal falando sobre a Suzane Richthofen. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem me assistido. Eu espero muito que vocês tenham gostado da forma como eu contei essa história. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.